Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Tem alguém feliz com Jesus aí? Diga glória a Deus. Nessa noite nós temos a honra e o privilégio de estar recebendo aqui em nossa igreja um amigo de longa data, Pastor Lino Fernandes, por gentileza, conduza até o altar. Enquanto ele vem, quero dizer que a gente já congregamos juntos, já temos uma amizade que beira 20 anos de amizade e Deus tem sido fiel nesse tempo, amém, irmãos? Nós vamos orar pela vida dele. Se você pudesse se colocar de pé nesse momento, estender a mão para cá. Ele não está sozinho, está ele com a sua família, e eu tenho certeza que essa noite Deus vai usar ele poderosamente. Bendito Deus e eterno Pai, nesse momento de oração, Deus, eu te entrego a vida do teu filho que já está nas suas mãos. Assim como o Senhor tem usado todos os ministros que passam por esse altar, usa o teu filho, ó Deus, para que o seu nome seja glorificado. Agora, Deus, eu lhe peço que o Senhor prepare o coração da noiva, da tua igreja, Deus, para receber a porção da sua poderosa palavra. Que o Senhor continue falando nesse culto. É o que nós te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Estenda a sua mão para cá e repita comigo, dizendo assim: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Meu filho, deixa Deus te usar. A paz, igreja, a paz, irmãos, glória a Deus. Estou feliz de estar aqui pela terceira vez, ministramos numa consagração, foi uma bênção. Estive aqui, acho que mês passado, sendo ministrado com uma palavra boa, abençoada, pelo meu amigo Diogo de Paulo, evangelista. Estou muito alegre de estar aqui mais uma vez, me faço acompanhar da minha esposa, minha filha Radassa. Deus abençoe o evangelista Diogo, meu amigo, ao pastor Eliseu Dutra, pela confiança e todo esse ministério. Abra a sua Bíblia rapidinho, para nós ganharmos tempo. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 1. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 1. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 2, verso 1. Eu vou ler na minha tradução, tentar chegar perto da de vocês, mas fique tranquilo que o resultado é o mesmo. Vou pedir quando acabar a leitura, você fosse assentar, mantenha ela aberta sobre o seu colo, tá bom? Vamos ler, eu vou ler na minha, você acompanha na sua. Diz assim: e outra vez entrou ele em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Logo ajuntaram tantos, que nem nos lugares junto à porta eles cabiam. E ele anunciava a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo ou trazendo um paralítico por 4 homens. E não podendo aproximar-se por causa da multidão, subiram pelo telhado, destelharam e desceram o leito onde jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoado são os teus pecados. Amém? Está assim na sua Bíblia? Então se assente e mantenha ela aberta sobre o seu colo. Pede para os músicos dar uma força aí. Não abandona não, tá? Fica comigo. Eu costumo dizer que fundo musical é anestesia. Jesus opera e você nem sente a dor. Eu, sabe, pastor Eliseu, eu sou a mistura, o Diogo sabe, eu sou a mistura de Batista e Assembleia. Aí deu Batispleia. Sou bem devagar, bem tranquilo. Eu sempre digo onde passo pregando que eu não prego para arrancar glória a Deus. Eu prego para trazer uma reflexão, para que aquilo que você vai ouvir aqui dentro, você possa refletir para te transformar lá do lado de fora. Esse texto é um texto muito conhecido, eu amo muito pregar nessa passagem bíblica, porque Marcos ele vai aplicar algumas verdades no capítulo 2. Eu, se eu pudesse dar um tempo para essa palavra, essa reflexão, diria que são anônimos no reino. Anônimos no reino. A primeira verdade no capítulo 2, versículo 1, eu quero que você acompanhe na sua tradução aí, no seu colo mesmo. Hoje é uma pregação, uma palavra bem expositiva. Vai dizer assim, ó: e novamente voltou ele para Cafarnaum, ou entrou ele em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Aqui tem uma primeira verdade que eu sempre aplico. Marcos aqui, quando vai escrever,
ele não vai aqui perder tempo em dizer e informar quem era o proprietário legal dessa casa. Marcos não vai aqui perder tempo em molhar a pena para nos informar o nome que estava na escritura daquela casa. Marcos apenas vai focar e vai dobrar a atenção e dizer que outra vez ele está voltando para Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Qual é a primeira verdade que eu entendo nesse texto? Percebe que Marcos não vai focar no proprietário, porque para Marcos aqui, o importante não é quem é o dono da casa. Para Marcos aqui, o importante é aquele que está dentro da casa. Por exemplo, nesse culto hoje, se eu não viesse aqui ministrar, com certeza, outra pessoa pegaria o microfone, ministraria, e seria bênção, a palavra seria aplicada. Porque o importante no culto ou na reunião não é o dono da casa. O importante é termos a certeza e a convicção que, independente de quem for cantar ou pregar, a presença dele está em nosso meio nessa noite. Você recebe isso? Então Marcos vai focar aqui não no proprietário, não no dono da casa, porque para Marcos não importa quem é o dono, quem é o proprietário. Para Marcos aqui o que importa é que, independente de quem seja o dono, Jesus está dentro da casa. E quando ele está na casa, pega isso aqui, não falta pão, não falta peixe, não falta graça, não falta vinho, não falta milagre, não falta provisão, não falta cura. Por quê? Porque ele está na casa. Aí Marcos vai molhar a pena e vai continuar escrevendo para aplicar uma segunda verdade. Ele informa que Jesus volta outra vez para Cafarnaum e, por algum meio de divulgação, a multidão ficou sabendo que ele estava naquela casa, que ele não vai dizer quem é o dono. Se fosse hoje, talvez postaria no Instagram, Facebook, WhatsApp, só que não havia meios de comunicação como temos hoje. Eu tenho certeza que foi informar, foi no boca a boca, dizendo: olha, está vendo aquela casa lá? Jesus entrou e está dentro dela, e quando ele está dentro, te prepara, porque vai ter milagre dentro da casa. E as pessoas foram então correndo e aglomerando para aquele lugar. Todo mundo queria estar ali, porque Jesus estava dentro da casa. Aí Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 para o versículo 2, ele vai nos informar uma segunda verdade. Acompanhe na sua Bíblia, verso 2: imediatamente muitos se reuniram naquele lugar, a modo de dizer que nem nos lugares junto à porta eles cabiam mais. Ou seja, eu não sei se a casa era grande, Diogo, ou pequena, eu só sei que a casa ficou cheia. E por que ficou cheia? Aqui tem a segunda verdade. Eu sei que glória vai diminuir, mas hoje é libertos pela palavra, não é? E o que liberta é a palavra. Qual é a segunda verdade? Marcos vai dizer que pelo fato de Jesus de Nazaré estar dentro daquela casa, que eu não sei quem é o dono, a multidão se aglomerou e correu para lá. Todo mundo queria estar dentro daquela casa. Pastor, qual é a segunda verdade? Olha, se não tínhamos nesse período aqui cantor famoso, pregador famoso, orador famoso, profeta do CPF, se não tínhamos esses aparatos e atrativos, eu entendo que se aquela casa encheu, o que levou aquele povo para aquela casa não foi o pregador famoso, não foi o cantor famoso, não foi o profeta famoso. Todos estavam ali porque a presença de Jesus estava ali. Qual é a segunda verdade, pastor? Eu estou dizendo para você que o maior atrativo naquele culto não era cantor, não era pregador, era a presença de Jesus dentro daquela casa. Hoje se cria tantos atrativos, não é? Tantos aparatos para trazer a pessoa. Só que o teu maior atrativo para estar aqui nessa noite deve ser e precisa ser a presença de Jesus dentro dessa casa. Porque escute isso, eu sempre digo isso onde passei pastoreando e onde passo pregando. Quando o crente vem por atrativo, daqui a pouco aquilo que atraiu ele perde a graça e não é mais atrativo. Quando eu venho para a casa dele por um atrativo, eu não permaneço, porque o importante
no reino não é velocidade, é intensidade. Quem vive de atrativo não permanece, mas quem vem pela presença dele, é como eu sempre gosto de citar Abacuque 3,17. A porta pode estar fechada, o desemprego batendo na porta, a enfermidade assolando, tudo indo de mal a pior, o pau quebrando. Abacuque 3,17, ele vai encher o pulmão de ar e vai dizer assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. É Abacuque dizendo: segura isso aqui, eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele fez ou que Ele possa fazer, eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é na minha vida, soberano, eterno, majestoso. Quem serve a Deus por aquilo que Ele é, levante as mãos e exalte então a presença. Então escute isso. A segunda verdade aqui é que o que trouxe aquele povo, o que atraiu aquele povo, o que trouxe aquela massa para dentro da casa, não foi cantor, não foi estrela, não foi pregador, foi a presença de Jesus dentro da casa. Só que no versículo 2 ainda, no capítulo 2, existe uma terceira verdade inclusa. Olhe na sua Bíblia aí, versículo 2, venha comigo para o texto. Imediatamente se reuniram tantos naquele lugar, de modo que nem no lugar junto à porta eles cabiam, e ele anunciava a palavra. Ele anunciava a palavra. Eu amo esse finalzinho do versículo 2 aqui, porque existe um culto aqui em andamento. Jesus está dentro da casa, o culto está rolando, está acontecendo. E eu sempre gosto de ilustrar isso, sabe? Não tinha nem um corim de fogo para preparar o terreno, era só palavra naquele culto, e o povo vinha e sentava para ouvir a palavra dele. Percebe que aqui ninguém está murmurando de quem dirigiu, de quem cantou, porque todos estavam ali para ouvir a palavra dele. E o texto vai dizer: e naquele culto que a casa estava cheia, ele anunciava a palavra. Quer ver? O que te mantém de pé? Palavra de Deus. O que te sustenta? Palavra de Deus. O que te revigora? Palavra de Deus. O que te liberta? Ah, pastor, é que no batuque do pandeiro eu vou ter vitória. Vai ter não. O que te liberta é palavra de Deus. Ó, deixa eu usar algumas referências bíblicas para você entender o que eu estou dizendo. Hebreus, carta do autor anônimo, capítulo 4, verso 12. A palavra de quem? Do Senhor. É viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada afiada de 2 gumes ou 2 cortes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e a intenção do coração. O que é isso? Aonde a minha palavra não vai, essa palavra vai. O que a minha oratória não faz, essa palavra faz. Então levanta a tua mão e receba nessa noite, porque só a palavra tem poder de liberdade e verdade. E ele anunciava a palavra. Pastor, nesse culto não tinha nenhuma revelaçãozinha não, nada contra, mas não tinha. A revelação maior aqui era a palavra de Deus. João 17:17, também amo muito. João 17:17 vai dizer: santifica-os, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tem verdade nessa noite para a minha vida e para a tua vida. Escute, esse até o ímpio conhece, João 8:32, conhecereis e a verdade vos. Salmo 119, número 105, lâmpada, lâmpada, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, número 11, a tua palavra, eu peguei ela
e escondi na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Culto pode faltar tudo, pode até faltar louvor, só não pode faltar a palavra de Deus, e nessa noite tem palavra para minha alma e para a tua alma, palavra de Deus. Marcos capítulo 2, verso 2, terceira verdade, culto tem que ter palavra de Deus, e ele anunciava a palavra. Escute, Marcos molha a pena mais um pouquinho e vai continuar narrando a história. Continue comigo no texto, versículo 2. E logo se aglomeraram ali tantos que nem nos lugares junto à porta eles cabiam. E ele anunciava a palavra. Mas sabe, pastor Eliseu, aqui acontece algo interessante do verso 2 para o verso 3. Fica comigo no texto, faz bem para a saúde. Verso 3. E apareceu na história 4 anônimos, 4 amigos, que vê um homem impossibilitado de se locomover com as suas próprias pernas, e eles pensam, se a presença dele está dentro da casa, nós vamos levar ele para dentro da casa, porque quem é amigo de verdade, escuta aqui jovem, irmão, irmãs, quem é amigo de verdade não te afasta do altar, quem é amigo de verdade aproxima você do altar e da presença de Deus. Então cuidado, reveja o ciclo de amizade, porque amigo de verdade quer ver você de pé na presença de Deus, no altar do Senhor. Os amigos, que são 4, Marcos mais uma vez aqui, vai molhar apenas Diogo, para escrever que são 4 amigos, só que mais uma vez de propósito, pastores e irmãos, Marcos vai ocultar, não vai dizer o nome desses 4 amigos, ele apenas vai dizer que Jesus é na casa pregando, e pelo fato de ele estar pregando na casa, a casa está enchendo, e ele sabe que aonde Jesus está tem milagre, ele sabe que aonde Jesus está tem cura, ele sabe que aonde Jesus está tem porta aberta, e eles entendem que não existe culto com presença que seja um culto normal. O que eles pensam? Vamos pegar ele e vamos locomover até para dentro daquela casa. Agora escute aqui, eu não sei se é só em Valverde onde moro, mas eu creio que todo o bairro tem vizinho curioso. Imagine aquela cena, a irmã ali riu, percoa, 4 amigos anônimos, com uma maca atravessando as ruas de Cafarnaum, os vizinhos olhando, conjecturando, tá, irmãos, e dizendo para onde eles estão indo, porque o ser humano é curioso, o que está acontecendo, e um olhar pode dizer, precisamos entrar dentro daquela casa. Mas por quê? Porque aquele que pode fazer milagre está dentro da casa, e eu não quero perder a oportunidade de ser abençoado. Agora no reino que estamos inseridos, sempre vai ter ativos e passivos. Os passivos, tudo é difícil, tudo é dificuldade, é a visão pessimista. Se vê um copo pela metade, vai dizer que o copo está quase vazio. O otimista, quando vê um copo pela metade, está quase cheio. Então no reino existe a visão passiva e ativa. Quando viram atravessando as ruas de Cafarnaum, diziam, vão perder tempo, a casa está cheia, não tem como entrar, tem problema não. O que estão dizendo à sua volta não pode impedir a vontade de você receber milagre. O fato é que entramos muitas das vezes no culto com aquela filosofia pensando, no próximo culto talvez, só que quando entrarmos aqui e adorarmos a Deus, como se fosse o último culto da nossa vida, o nosso culto seria mais intenso, a nossa adoração seria mais verdadeira, a nossa entrega seria mais completa, porque precisamos entrar aqui como se fosse nossa última oportunidade. E eles rompem as ruas de Cafarnaum. Chegando na casa, a casa estava cheia. Diga comigo, a casa estava cheia. Aí quando eu leio verso 2 para o verso 3, eu vejo aqui Marcos, além de ocultar o dono da casa, ele vai ocultar, vai esconder o nome desses 4 amigos que estão fazendo essa obra evangelística. Essa quarta verdade aqui é bom para um culto de missões, eu vou aplicar aqui hoje. Ele não vai perder tempo em dizer o CPF, o nome de cada um deles.
mas vai escrever a obra evangelística que estão fazendo, pegando alguém que não pode ir com as suas próprias pernas e levando até a presença de Jesus. E quando eu chego aqui, eu entendo outra verdade bíblica. Escute isso aqui, redobre a sua atenção. Por que Marcos vai ocultar o nome dos 4 amigos? Por que Marcos não vai dizer o nome desses 4 anônimos? Por quê, pastor? Porque quem quer fazer a obra de verdade, faz com nome ou sem nome, com cadeira ou sem cadeira, com credencial ou sem credencial, com patente ou sem patente. Quem quer fazer a obra de Deus faz sem estar preocupado com reconhecimento humano, porque se não estão vendo na terra, existe um Deus no céu vendo e conhecendo a tua necessidade. Aleluia. Tem muita gente, vou falar, fica tranquilo, esperando ser para fazer. Quem quer fazer, vai fazendo, porque Deus é fiel na tua vida. Percebe que Marcos não vai dizer aqui fulano de tal, Beltrano, não, ele vai esconder o nome deles, porque o importante aqui não é o nome de quem está fazendo, o importante aqui é que tem anônimo, mas está fazendo, não tem nome, mas está fazendo, não tem credencial, mas está fazendo, porque quem quer fazer, faz. Aqui eu sei que não tem, só onde eu passo pregando. Mas já viu aquela briga? Aqui eu sei que não tem, só onde eu sou pastor e eu passo pregando. Se meu nome não estiver no cartaz, eu não participo. Se eu não for a primeira regente, eu não vou. Se eu não cantar, não flui. E esquecemos que o único insubstituível no nosso culto é a presença de Jesus dentro da casa. Aleluia. Então Marcos, de propósito, ele vai ocultar o nome deles, porque para Marcos aqui o importante é o que eles estão fazendo. Eu sempre digo isso, após uma ministração, não precisa lembrar o meu nome, basta apenas você lembrar o que foi pregado, porque o que tem que aparecer não é nome de pregador, o que precisa ficar implícito é a palavra genuína no seu coração, para você falar como Davi falou, eu peguei a palavra, eu escondi na tábua do meu coração, porque eu não quero viver pecando, palavra de Deus. Escute, e Marcos vai continuar narrando, e ele vai dizer que esses 4 anônimos pegam um homem e estão levando até a presença de Jesus. Chegando na casa, a casa estava cheia, nem na varanda, nem nos lugares junto à porta tinha como entrar, irmã. Já viu? Já pegou aqui em Comendador Soares, o trem, Japeri? Ah, irmã, deu glória, aleluia. Você faz força para entrar, mas para sair, fica tranquilo, quando a porta abrir, você vai ser expelido. Eu, como ocupo pouco espaço, qualquer lacuna, embora tenha muito tempo que eu não ando, mas já andei muito, só que o Japeri é assim, você faz força para entrar, mas para sair não precisa, e se levantar o pé, esquece, quando você tentar colocar de novo no mesmo lugar, você não vai encontrar mais espaço. Essa casa estava igual o Japeri, estava lotada, e não era pelo cantor, nem pelo pregador, era apenas um nazareno dentro da casa, e todo mundo sentado dizendo, eu quero mais palavra, eu quero ouvir palavra, e ele está pregando, e de repente a porta está tão cheia, que os 4 anônimos chegam, com o homem, olha e não tem como entrar. Se fosse passivos, sabe o que diriam? Perdemos a viagem, não tem jeito, não vai dar, vamos voltar, porque para o crente passivo tudo é dificuldade. Só que eles eram ativos. Tem ativo aqui me ouvindo nessa noite? Quem é ativo não para no primeiro obstáculo. Quem é ativo não para com a primeira porta fechada. Quem é ativo não tem deserto que pare ele. Por quê, pastor? Quando eles chegam e vê que a porta está fechada, eu vou entregar algo aqui do céu, para quem quiser pegar. A porta estava cheia, a porta estava fechada, não tinha como entrar. Só que quando a terra, minha irmã, fecha a porta, descansa. Os céus
abrem janelas para que o nome dele, tem mão levantada para receber. Então vou repetir isso aqui: se a terra fechar portas, os céus abrem janelas para que o nome dele seja glorificado em sua vida. E são janelas que ele faz na hora, no improviso. Eles vão dizer: não tem como entrar pela porta. Tem problema não, eu saí de casa determinado a receber, e quem sai de casa determinado a receber só volta para cá da mesma forma, se você quiser. Então te prepara, porque nessa noite tem palavra para a tua vida, tem palavra para a tua família, tem palavra para a tua casa, e você só vai voltar da mesma forma se você quiser. Eles sobem e começa a abrir uma rotura, uma lacuna, um buraco improvisado. E o que eu acho interessante é que mais uma vez não vão pedir permissão para o dono. Eles começam a abrir o buraco, começam a abrir a lacuna. Parece que a poeira está caindo, mas ele não para, ele continua pregando. Daqui a pouco eu entendo aqui uma verdade. Eu quero que você agora redobre a sua atenção, olhe para cá, que eu preciso aplicar aqui algo para você entender. Quem está precisando e necessitado está onde? Em cima, porque subiu, não tinha espaço, abriu o buraco para descer. Quem precisa está onde? Em cima. Quem pode fazer o milagre está onde? Embaixo. Estão no telhado e Jesus pregando embaixo. O que é isso, pastor? Ângulo de visão invertido para receber milagre. Porque quem precisa e quem necessita está em cima, e quem pode fazer está embaixo. Pastor, não entendi. Faz uma viagem comigo rapidinho, ó, sem abrir a Bíblia. Lucas capítulo 19, lê em casa com calma. Um homem chamado Zaqueu, publicano, ele fica sabendo que Jesus ia passar. Ele não queria perder a oportunidade. Tem crente que é assim, não quer perder a oportunidade. Só que é aquele tipo de crente que nem o FBI acha. Ele quer ver sem ser visto, e ele se esconde na figueira e fica: eu vou ficar aqui porque eu quero ver apenas ele passar. Eu quero ver apenas ele passar. Olha para cá. Para ver Jesus passar, você até sobe. Se contente com isso, em ver só ele passar. Mas quem quer levar ele para casa depois do culto, vai o conselho da parte de Deus. Jesus olha para cima e pelo nome chama: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Para ver Jesus passar você sobe, mas para levar ele para casa tem que descer, e descer depressa. Pastor, descer da onde? Não sei, talvez da soberba, da altivez, do orgulho, da prepotência, eu não sei, mas para levar para casa tem que descer, e descer depressa. Ângulo de visão invertido. Quem precisa está em cima, quem pode fazer está embaixo. Zaqueu, eu entro, mas se você descer. Eu salvo, mas se você descer. Eu abro porta, mas se você descer. E tivesse pegando isso aqui, já estava adorando há muito tempo, meu irmão. É Jesus dizendo: eu até faço, mas tem que descer. Eu até trabalho, mas tem que descer. Eu até liberto, mas tem que descer. Eu até abro essa porta, mas tem que descer. O glória a Deus diminuiu, estava mais forte ainda agora. Aleluia. Ângulo de visão invertido para receber milagre. Quem precisa está em cima, quem pode fazer está embaixo. Aqui aconteceu o mesmo. Eles subiram, porque a terra fechou porta, os céus abrem janela. Aí estão em cima, pastores, irmãos, olhe para cá. Só que é impossível receber estando por cima, Diogo. É impossível. Eu pregando em uma igreja, expliquei o Salmo 91, quando vai dizer assim, ó: debaixo da sua sombra, debaixo da sua sombra estarás seguro. Aí eu sempre explico que não tem como receber estando por cima, é só por baixo. Quer ver um exemplo? Um evangelho bem simples, bem tranquilo. Já andou em sol, em dias ensolarados, aqui no Medo Soares, e você avista uma árvore frondosa, uma amendoeira, bem típica da nossa área, uma mangueira. O que você faz? Rápido da sua consciência, isso é instinto: vou me abrigar debaixo dela.
porque sombra tem refrigério. Eu vou descansar um pouco debaixo, para continuar a minha caminhada. Olhe para cá. Alguém consegue ser beneficiado por sombra, estando por cima? É só por? Quer ser beneficiado? Esteja debaixo do controle, debaixo do querer, debaixo da vontade, debaixo da soberania dele. Aí eu sempre gosto de ilustrar, Diogo, quando eu era jovem, há muitos anos atrás, sabe, pastores? Na casa que eu fui criado, havia um pé de árvore chamado ginipapo. Não sei se alguém conhece. Não conhece, né? Nunca deu um fruto. E eu, jovem, falei para meu pai: deixa eu cortar, porque não gera fruto. E tinha que estar varrendo o quintal, com as folhas grandes, árvore frondosa, Diogo. Meu pai não era crente, mas me recorda até hoje a palavra dele. Ele dizia: corta não, porque não gera fruto, mas em dias ensolarados gera uma sombra refrescante. E eu me lembro que após o almoço, entre meio-dia e da tarde, pegávamos cadeiras e colocávamos debaixo do genipapo. Pega isso aqui, crente. E ficávamos sentados conversando, porque conversávamos nessa época. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, havia mais contato, mais conversa, mais diálogo. E conversávamos, só que eu percebia que um inteirinho de tempo tínhamos que levantar, pegar a cadeira e puxar para o lado. Sentávamos, começávamos a conversar de novo. Daqui a pouco tinha que parar, pegar a cadeira e puxar de lado. Por quê? Porque quando a sombra andava, para continuar sendo beneficiado, tínhamos que andar também. O que é isso, pastor? Se a sombra andar, você anda, mas se a sombra parar, você para. O que é isso? É permanecer debaixo da onde Deus te colocou. Não dê um passo sem a presença dele. Aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui. Lembra do deserto? Uma nuvem, e o povo dizia: é presença em forma teofônica, é um ar condicionado para refrigerar o povo em meio à caminhada. E Moisés conhecia tanto de presença e valores de presença, que um dia ele vai dizer assim, ó, Deus fala: Moisés, eu não vou no meio de vocês, eu vou enviar um anjo com vocês, podem ir, eu vou dar vitória, vou livrar dos amorreus, jebuseus, heveus. Moisés, olha como é que é, Senhor, a tua presença não vai. Aí Deus: não, vou enviar um anjo, tá bom demais. Aí Moisés olha e fala: anjo não, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. É Moisés dizendo: eu abro mão de tudo, eu só não abro mão da presença de Deus sobre a minha vida. Agora escute, vem comigo para o telhado, o tempo está indo embora. Então no telhado, quem pode fazer está embaixo, quem precisa está em cima. Essa maca, ou esse leito, era uma espécie de tecido, couro, com 2 varais, um em cada lado. Vou tentar aqui aplicar para vocês entenderem mais ou menos. Eram 4 anônimos amigos, mas que queriam participar daquele milagre. Porque quem é amigo de verdade se alegra com o teu milagre. Quem é amigo de verdade não tem dificuldade de ver você melhor que ele. Quem é amigo de verdade quer ver o teu crescimento, o teu avanço. Estão lá os 4 anônimos e querem participar. Meu irmão, se o buraco foi aberto em cima, improvisado, não tem escada para descer, não tem elevador, e aquela maca tem que chegar embaixo, porque eles estão em cima e quem pode fazer o milagre está embaixo. O que é que eles fazem? Isso aqui é lógica. Pegam cordas, amarram nos 4 cantos da maca, porque não tem escada, foi um buraco improvisado, não tinha elevador. Irmãos, a Bíblia não tem a obrigação de explicar, você precisa aplicar, você precisa entender e compreender e exaurir dela. São cordas nos 4 cantos da maca, 2 varais, um couro e o homem nela. Como é que desce? Aqui tem uma verdade que eu sei que agora vai diminuir, mas eu vou aplicar. São 4 cordas, 4 pontas. Existem gravuras, não sei se alguém já viu, quadros pintados com essa passagem bíblica, da forma que eu estou aqui ilustrando. 4 cordas, 2 varais, e ele no meio daquele couro, daquele tecido. Estão em cima, Jesus está embaixo. Como é que faz para descer? Não tem jeito, precisa ficar 2 de um lado, 2 do outro,
Se tu pegar isso aqui, tu vai ter vitória. Pega isso aqui. Um olha para o outro, a irmã já pegou lá. Olharam para baixo, como eu estou olhando. Como é que está o negócio aí? Quem pode fazer está lá embaixo. Qual é o segredo então? Desce daí, que eu vou descendo daqui. Aí eu descendo as cordas. Daqui a pouco um parava e olhava e dizia: como é que está aí? Já estamos mais perto dele. Qual é o segredo? Não tem segredo. É só você continuar descendo daí, que eu vou continuar descendo daqui. Daqui a pouco alguém olhar e dizer: como é que está? Eu percebo que quanto mais a gente desce, mais se aproxima dele. O que a gente faz então? Não tem como fazer e o que fazer. É só você continuar descendo daí, que eu vou continuar descendo daqui. Por que, pregador? Não é subindo que você recebe, mas é descendo na presença dele. Quanto mais você desce, mais perto você está da presença de Jesus de Nazaré. Agora eu sei que eu vou aplicar essa verdade aqui e o glória vai diminuir, mas só os raízes vai ficar comigo. Se eles descessem a corda de qualquer maneira, o leito tombaria, pastores, e o estado seria pior do que o primeiro. Como diz os nordestinos, né? Ia virar uma bagaceira, porque a leito ia virar, o homem ia cair no chão. Então olhe para cá. Vou falar. Não basta querer fazer a obra, porque até para fazer a obra tem que ter unidade. Vou falar. Desce daí que eu desço daqui, mas é preciso descer em sincronia, em comunhão, em koinonia, porque até para fazer a obra de Deus tem que ter unidade. Pastor, provo com Bíblia. Salmo 133, número 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Aí ele vai tentar ilustrar. É como o óleo que desce na cabeça, só que não fica só na cabeça, desce para a barba de Arão. E por que ele vai usar o óleo e a barba? As mulheres vão entender. Quando você passa óleo no fio do cabelo, o que o óleo faz? Ele une, ele aproxima. Porque tem muita gente aí dizendo que tem unção, mas só sabe espalhar, fazer divisão, fazer contenda, criar quadrilha. Mas quem tem unção não espalha, quem tem unção aproxima. Levanta a mão que eu vou falar isso aqui. Quem tem unção não cria, quem tem unção tem o poder de pegar você e colocar você na presença dele, no altar dele. Aleluia. Tem muito fogo hoje em dia, mas um fogo estranho. É muito poder, mas um poder estranho. E recebereis poder, mas o poder vem com propósito. Como assim? E sereis minha testemunha em Jerusalém e em confins da terra. Tu quer poder para quê? Para fazer a obra de Deus. Tu quer poder para quê? Para ser testemunha dele. E quem é testemunha fala como ele, anda como ele, se comporta como ele. Por quê? Porque você é testemunha. Aleluia. Então até para fazer a obra tem que ter unidade. Se os dois de cá descesse primeiro que os de cá, o leito tombaria. Então até para descer tem que descer junto. Até para descer tem que descer em unidade. Ele está descendo, estão olhando, estão percebendo que estão mais perto dele. Está descendo, estão olhando, estão percebendo que estão mais perto do milagre. Olhe para cá. Quando desce o leito, Jesus olha para ele e fala: filho, isso aqui é lindo, filho, perdoados são os teus, perdoados são os teus. Olhe para cá. Eu acho lindo a Bíblia, porque o reino tem prioridades. Como assim, pastor? O homem chegou no culto carregado, desceu pelo telhado. Jesus primeiro vai perdoar os pecados dele. Por que não cura primeiro? Porque os céus têm prioridades.
Carro novo é bom? É, eu preciso. Casa mobiliada boa é bom? É, precisamos. Conta gorda é boa? É, quem não quer, eu preciso. Só que o reino tem prioridades. Tem muita gente trocando o céu por coisas passageiras, efêmeras e triviais. Só que o céu ainda é real e eu quero ir para lá. Tem mais alguém que almeja ir para lá aqui ainda? O homem chega carregado e desce por cordas. Jesus está vendo que ele é paralítico. Primeiro está na cara. Segundo que é onisciente, é plenamente Deus. Só que ele respeita prioridades do reino. Ele vai dizer: filho, perdoado são os teus pecados. Só que todo culto tem murmurador. O texto vai dizer: e logo murmuraram em seu coração, dizendo: quem é esse que perdoa pecado? Aí Jesus percebe que no culto tinha murmurador, e não é por causa do murmurador que tu vai deixar de receber teu milagre. Não é por causa do murmurador que Jesus vai deixar de manifestar a presença dele. Não é por causa do murmurador que o culto não vai ser uma bênção. Escute, ele vai dizer: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. Eu digo ao paralítico: filho, pega a tua cama, levanta e vai para a tua casa. A Bíblia diz que imediatamente, minha irmã, ele se levantou, pegou a sua cama e saiu andando dentro daquele culto. Olhe para cá, que caminho para o fim, para encerrar. Por que eu disse e verbalizei mais de uma vez que os céus têm prioridade? Porque tem muita gente presa nas coisas terrenas e passageiras. E olhe para cá, a Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu uma vez falei para uma pessoa: faz o IBGE, faz uma pesquisa da Folha, coloca um porteiro na portaria, ou uma irmã, e pergunta para quem vai entrando no culto: o que você vai fazer aqui, meu irmão? Sabe o que você vai ouvir? Vim receber o meu milagre. E aí, minha irmã, o que você veio fazer? Vim receber a minha cura, a minha libertação, a porta aberta. Só que olhe para cá que eu vou confundir vocês agora. Aqui não é para receber, aqui você entra para adorar. Receber aí já é consequência, porque se eu entrar com a filosofia que eu tenho que entrar para receber, eu vou estar sempre motivado a troca de favores. Eu só adoro se eu receber, eu só glorifico se a porta abrir, eu só dou glória se a cura chegar. Aí tu vai esquecer de Jó, que perdeu tudo, um caco de telha rapando as feridas. Ele vai dizer o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar sobre a terra. Aqui você não entra para receber, aqui você entra para adorar e ouvir a palavra. Mas quando você permanece debaixo da sombra, quando ele está na casa, descansa. Enquanto está aqui adorando, tem lares sendo visitados, famílias sendo abençoadas. E se eu fosse você, eu já estava levantando a mão para receber há muito tempo. Aleluia. Eu nunca vi uma casa que ele entrou e ficou da mesma maneira. Faltaria tempo. João capítulo 2 verso 1, é só a Bíblia, tá, irmãos? Bodas em Caná da Galileia. Eu não sei quem era o noivo. Sabe quem era o noivo? Eu não sei. Tu sabe o nome da noiva? Eu não sei. Só que eu sei de uma coisa: quem elaborou a lista de convidados acertou. Quem elaborou a lista de vinho errou, porque a festa estava rolando e o vinho acabou. Então alguém errou na quantidade de vinho, mas aquele ou aquela que elaborou a lista de convidados, acertou. Porque quando o vinho faltou, Maria entendeu que tinha um na casa. E Maria nos ensina uma lição: eu estou na casa, mas eu sei que eu não posso resolver esse problema, mas eu conheço um que está na casa que pode.
Eu só conheço um que entra na casa e tem poder de transformar água em vinho, porque a casa que ele está dentro descansa, tem milagre, tem transformação, tem porta aberta, tem cura. Eu nunca vi uma casa que ele entrou e continuou da mesma forma. Finalizar que eu tenho 5 minutos, não é isso? 5 minutinhos? Finalizo agora. Filho, perdoado são os teus pecados. Os céus têm prioridades. Os céus têm prioridades. Os céus estão te esperando. Estamos aqui de passagem. Somos peregrinos em terra estranha. Agora escute para finalizar. Como aquele homem chegou no culto? Carregado, pecador, enfermo. Aí eu pergunto para quem está me ouvindo ainda. Depois que acabou o culto, que Jesus estava dentro, como aquele homem saiu da casa? Vem comigo para o texto. A Bíblia vai dizer que ele pega a cama dele e sai andando. Olhe para cá o poder que a palavra tem. Chegou carregado, mas saiu andando com as suas próprias pernas. Chegou pecador, mas saiu perdoado através da palavra de Deus. Esse é o poder que a palavra tem na casa que ele está presente. A palavra gera força em mim e em você, para sairmos caminhando com as nossas próprias pernas. Posso pôr de pé a igreja? Posso pôr? Fique de pé nessa noite. Fazer só uma oração e já volto o microfone a quem é de direito. O poder que a palavra tem é esse: gerar força em você, estabilidade espiritual, para independente do que você passar, sofrer ou vivenciar, você vai caminhar com as suas próprias pernas. E aqueles que pensavam que você ia parar, desistir, retroceder, voltar atrás, vão ficar surpreendidos. Aí você vai dizer para ele e para ela: é que eu entrei em uma casa, e nessa casa Jesus estava dentro. E a casa que Jesus está dentro, você pode entrar quebrado, arrastado, mas depois de ouvir a palavra dele, você sai caminhando com as suas próprias pernas, porque esse é o poder que a palavra tem: gerar força, crescimento, estabilidade, para você caminhar com as suas próprias pernas. Feche os olhos e ore comigo. Feche os olhos. Pai bendito, aplique essa palavra em nós. Aplique essa breve reflexão em nossos corações. Pai, que essa palavra seja uma semente em um terreno adubado, que ela germine, que ela cresça, que ela frutifique na vida dele e na vida dela, para louvor do teu nome. É o que eu te oro, é o que eu te peço e já te agradeço. E só quem tomou posse, aplaude e exalta o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas aplauda forte, forte.
Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Deus pela palavra que foi trazida ao nosso coração. Obrigado aí pelo pregador, está usado por Deus, trouxe uma palavra maravilhosa que certamente ela entrou em nossos coração. Leve essa palavra contigo, porque é a palavra de Deus que edifique as nossas vidas. Estamos chegando a mais um final de um culto cheio da presença de Deus. Tenha plena certeza que a presença de Deus se fez, se faz neste lugar. Vamos para o nosso lar, certo da vitória alcançada no Senhor nesta noite. Convido a amada igreja a encurvar a sua fronte e receba a oração de saída. Despedida apenas da casa do Senhor, mas não da presença de Deus, que a presença dele continua com todos nós. Soberano Deus e eterno Pai, graças eu te dou, Deus, por esse momento a qual passamos na tua presença, Pai. Recebemos a tua palavra santa, poderosa em nossos corações. Saímos daqui, ó Pai, da tua casa, certo de uma coisa, Pai: não podemos andar sem a tua presença. Que a tua presença vai com todos, ó Pai. Conduza os teus filhos até a tua casa, Senhor, na tua santa e gloriosa paz, tirando todo impedimento, todas as barreiras, todo atropeço, ó Pai, do teus caminhos. Que todos chegam em paz, acompanhado do teu exército de anjos. Dê uma noite abençoada para cada um de nós. É isso, ó Pai, que eu quero te pedir, te agradecer, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E todos dizem: vão em paz, em nome de Jesus. Está terminado.